Lugar em casa, não é verdade? Aí, ó, palhaço e a mulher vai dar um salve? Pra quem não pede cigarro. Pra quem pede cigarro vai dar um salve? Aí, nós já avisamos o seguinte, isso aqui é só um diálogo social, que nós tá aqui no bairro, aí, ó, São Paulo, Fulândia, na estação, Pinacoteca. Olha lá o aviãozão lá. Você ouve, eu ouvi um som, você ouve por voz, vocês que sofreram. Mas aí, já tá vendo isso aqui, ó? Aonde, qualquer estado que você tiver, qualquer país que você tiver, supõe a noite, tá bom? Quero testar tem muita com gente você. na pista. Quero eu sei ouvir que tem ele céu um estrelado, momento. brilho Agora da ele não tá lua. bom pra falar. Com a proteção de Oxalá eu vou pra rua. Pista, estrada, saindo à noite, varanda Amém, madrugada, Pai de amor, acompanhado Brasil. ou sozinho. Amor. Oxalá iluminando sempre Aí, no caminho. Uma celebração. Word.